Ela fugiu de seu marido abusivo para as montanhas. O lenhador que encontrou despertou algo que nunca imaginou. A chuva caía como agulhas de gelo quando Valentina viu o homem. Ele estava do lado de fora da cabana, machado erguido, músculos tensos sob a camisa xadrez encharcada. O golpe desceu com precisão brutal. A lenha rachou ao meio. Ela congelou na borda da floresta, tremendo tanto que seus dentes batiam. Eu tinha duas opções: morrer congelada nesta estrada ou confiar em um completo estranho. O chevette da avó havia morrido 3 quilômetros atrás. Motor superaquecido, fumaça, silêncio. Valentina tinha empurrado aquele carro velho além de qualquer limite razoável, dirigindo rápido demais, subindo montanhas íngremes demais, ignorando todos os sinais de alerta. Mas quando se está fugindo do inferno, você não para verificar a temperatura do motor. Suas pernas se moveram antes que seu cérebro autorizasse. Ela cambaleou até a varanda da cabana. A madeira rangeu sob seus pés encharcados. O homem se virou. Olhos escuros, barba por fazer, expressão cautelosa. O machado ainda na mão. Por favor. A voz de Valentina saiu quebrada. Eu só preciso de um telefone. Meu carro quebrou na estrada. Ele não se moveu por 3 segundos eternos. Tem alguém te seguindo? A pergunta era tão direta, tão específica, que Valentina sentiu lágrimas arderem. Não, não agora. Eu não sei. Suas pernas cederam. O homem largou o machado e a segurou antes que ela caísse. Calma, vamos entrar. O interior da cabana era simples. Fogão a lenha, mesa de madeira, cadeiras desiguais. Mas estava quente. Deus, estava quente. Senta aqui. Ele puxou uma cadeira perto do fogo. Vou buscar toalhas. Valentina afundou na cadeira, abraçando o próprio corpo. Seus dedos estavam azulados. Ele voltou com toalhas grossas e uma manta de lã. Envolve isso, vou fazer chá. Obrigada. A palavra saiu como um sussurro. Ele trabalhou em silêncio, enchendo uma chaleira, colocando sobre o fogão. Seus movimentos eram econômicos, precisos, como alguém acostumado a viver sozinho. Theo, ele finalmente disse, sem olhar para ela. Meu nome é Theo Andrade. Valentina. Ela não deu sobrenome. Não ainda. O telefone, ela começou. Não tem sinal aqui. A torre mais próxima fica em São Francisco de Paula. O pânico subiu pela garganta dela. Preciso avisar alguém que estou bem. Posso te levar lá amanhã. A tempestade vai piorar. Ele colocou uma caneca de chá na mesa ao lado dela. Por enquanto você está segura aqui. Segura. Quando foi a última vez que Valentina se sentiu segura? Ela bebericou o chá. Camomila com mel. Simples, reconfortante. Seu carro está muito danificado? Theo perguntou sentando-se na outra cadeira. Superaqueceu, eu empurrei demais. Valentina fixou os olhos na caneca. É velho, era da minha avó, um Chevette 89. Mecânico vem aqui terça e sexta. Hoje é quinta. 8 dias. Ela precisaria ficar 8 dias. Eu não posso pagar muito, mas tenho algum dinheiro... Sua mão foi instintivamente para a mochila molhada. O dinheiro estava lá. Cada nota de 20, cada troco de 50 reais que ela tinha guardado durante meses. Pagamentos de mercado em dinheiro quando Ricardo não estava junto. Desculpa comprar leite, sim. Pode dar troco. Pequenas mentiras, pequenas sobrevivências, escondidas dentro de um livro da avó que ele nunca abriria. Vamos ver isso depois. Theo se levantou. Você precisa de roupa seca, tenho camisas limpas. Ele desapareceu em um quarto nos fundos. Valentina olhou ao redor da cabana. Sem TV, sem computador, apenas livros em prateleiras tortas, ferramentas organizadas, uma vida intencional na simplicidade. Era o oposto da mansão em Porto Alegre. Theo voltou com uma camisa de flanela e calças de moletom. Banheiro ali, ele apontou. Água quente é limitada, mas tem. Sob o chuveiro, Valentina deixou as lágrimas finalmente caírem. A água misturou-se com sal e medo e alívio. Ela estava a 300 quilômetros de Ricardo. 300 quilômetros de câmeras escondidas e rastreadores e aquela voz suave dizendo: você nunca vai me deixar. Ela esfregou a pele até ficar vermelha, como se pudesse lavar os últimos 4 anos. Quando saiu vestindo roupas 3 tamanhos grandes, Theo tinha preparado sopa. Feijão com linguiça, nada sofisticado. É perfeito.
Eles comeram em silêncio confortável. Valentina não conseguia lembrar a última vez que uma refeição não vinha acompanhada de críticas. Você está comendo muito carboidrato. Essa roupa está apertada, não acha? Você deveria se cuidar mais. Você mora aqui sozinho? Ela finalmente perguntou. 5 anos. Longe de tudo. Era a ideia. Ele limpou a tigela. E você? Fugindo de quê? A pergunta era direta, mas não invasiva, como se ele já soubesse a resposta. De um erro. Valentina segurou a colher com força. Um erro grande que durou tempo demais. Theo assentiu lentamente. Às vezes a gente precisa fugir para conseguir respirar. Ele ofereceu a cama. Ele dormiria no sofá. Valentina tentou protestar, mas estava exausta demais. Deitada sob cobertores cheirando a lavanda e montanha, ela olhou para o teto de madeira. Pela primeira vez em meses, seu peito não estava apertado. Pela primeira vez em anos, ela não escutava a voz de Ricardo na cabeça, catalogando suas falhas. Pela primeira vez desde que podia lembrar, ela adormeceu sem medo. Do lado de fora, a tempestade rugia. Mas dentro da cabana nas montanhas, Valentina Moreira finalmente respirou. Valentina acordou com o som de machado contra a madeira. O sol entrava pela janela em feixes dourados. Ela demorou 3 segundos para lembrar onde estava. Não em Porto Alegre, não com Ricardo, nas montanhas. Seu corpo estava relaxado, sem o nó permanente entre as omoplatas, sem a tensão na mandíbula que tinha se tornado sua postura normal. Ela se sentou devagar, ainda usando a roupa emprestada de Theo. O cheiro de café vinha da cozinha. Pela janela, conseguia vê-lo. Camisa nova, seca desta vez. Cada movimento do machado era controlado, eficiente. Ele não desperdiçava energia, apenas executava. Havia algo hipnótico naquela força tranquila. Valentina encontrou pão fresco e manteiga na mesa. Bom dia. Theo entrou limpando o suor da testa. Café está pronto. Pão é de ontem, mas ainda serve. É mais do que eu esperava. Ela serviu café em uma caneca de cerâmica rachada. Obrigada. Por tudo. Tempestade passou. Ele se serviu também, sentando-se à mesa. Mas teu carro vai precisar de reboque. Como eu disse, mecânico só vem terça e sexta. Hoje é sexta, mas ele já passou hoje cedo. Próxima vez é só terça. 4 dias, mínimo. Eu posso pagar hospedagem. Valentina disse rapidamente. Não quero ser peso. Theo tomou um gole de café pensativo. Não cobro, mas se quiser ajudar com as tarefas, aceito. Aceito. A palavra saiu rápido demais, reveladora demais. Ela queria ficar. Deus, ela queria. Depois do café, Theo mostrou a propriedade. Pequena, mas funcional. Galinheiro, horta coberta para o inverno, oficina onde ele fazia móveis. Você vive disso? Valentina tocou uma cadeira meio acabada. O trabalho era lindo, rústico, mas refinado. Móveis mel ovos vendo em São Francisco e Cambará. Ele ajustou uma tábua. Tenho a pensão de ex-bombeiro também. Não é luxo, mas sustenta. Bombeiro? Era, Porto Alegre, 12 anos. Valentina esperou, mas ele não elaborou. E agora está aqui. E agora estou aqui. Theo pegou uma lixa. Às vezes a gente precisa recomeçar longe de tudo. Ela conhecia aquele tom. Trauma escondido atrás de palavras simples. Entendo. Eles trabalharam lado a lado pela manhã. Valentina organizou a oficina enquanto Theo lixava a madeira. O silêncio era confortável. Não precisavam preencher cada segundo com conversa. Ricardo nunca permitia silêncio. Sempre havia música que ele escolhia, sempre havia televisão no volume que ele preferia, sempre havia sua voz explicando como ela deveria pensar, sentir, existir. Aqui, o silêncio era paz. Posso perguntar uma coisa? Theo parou de lixar. Pode. A pessoa que você está fugindo. Ele sabe onde você está? Ele. Não a pessoa. Theo já tinha entendido. Não. Eu deixei o celular. Peguei o carro que ele não sabia que eu tinha. Valentina segurou uma lata de pregos. Mas ele vai procurar. Ele é persistente. Ele te machucava? A pergunta era direta, mas gentil. Não do jeito que você está pensando. Valentina colocou a lata na prateleira. Ele nunca levantou a mão. Mas tinha outras formas. Theo assentiu devagar. Conheço esse tipo. Conhece? Via chamados às vezes.
marido charmoso na frente dos vizinhos, esposa com olhar morto. Ele voltou a lixar. Os piores nunca deixam marcas visíveis. Valentina sentiu algo se romper no peito. Alguém acreditava nela, sem questionar, sem pedir provas. No almoço, ela ajudou a preparar arroz carreteiro. Você corta a linguiça assim. Theo mostrou suas mãos grandes e calejadas, surpreendentemente delicadas. Pedaços pequenos, frigir bem antes. Valentina seguiu as instruções. Ricardo nunca cozinhava. Dizia que não era papel de homem, mas observava tudo que ela fazia, criticando cada movimento. Está bom assim? Perfeito. Theo sorriu pela primeira vez. Pequeno, mas genuíno. Você aprende rápido. Algo quente floresceu no peito dela. Elogio. Sem condições. Sem mas. À tarde, Theo precisou ir até São Francisco buscar suprimentos. Quer vir? Tem telefone público lá. Valentina hesitou. Eu não sei quem ligar. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Theo parou na porta. Família? Meu marido convenceu eles que eu não queria contato. Sua voz tremeu. Faz quase 2 anos que não falo com minha irmã, meus pais, Eles acham que eu escolhi me afastar. E amigos? Valentina riu sem humor. Ele se livrou de todos. Sempre tinha uma razão. Aquela amiga é má influência. Esse cara estava te olhando errado. No fim, só sobrou ele. Theo cruzou os braços, apoiando-se no batente. Sabe o que isso significa? Que eu sou patética? Não. Sua voz era firme. Que você sobreviveu. Isolamento é uma arma. E você ainda está de pé, ainda conseguiu sair. Isso não é fraqueza, Valentina. É força que a maioria das pessoas nunca vai precisar ter. As lágrimas vieram sem aviso. Ela virou o rosto envergonhada. Desculpa. Eu não devia... Pode chorar. Theo não se aproximou. Apenas ficou ali, presença sólida. Não precisa se desculpar por sentir. Ela ficou na cabana enquanto ele foi à cidade. Sozinha pela primeira vez em 24 horas, Valentina explorou. Livros sobre marcenaria, sobrevivência, alguns romances desgastados. Fotos de um homem mais jovem. Farda de bombeiro, sorriso largo. O mesmo homem, Theo, mas diferente. Sem o peso nos olhos. O que aconteceu com você? Ela se sentou na varanda, observando as montanhas. O ar era limpo. Sem buzinas, sem sirenes, sem a voz de Ricardo ecoando em cada cômodo. Pela primeira vez em 4 anos, Valentina se perguntou: quem eu sou sem ele? Theo voltou ao pôr do sol, caminhonete velha carregada de suprimentos. Trouxe algo para você. Ele entregou um pacote, roupa feminina. Simples, calça jeans, 2 blusas térmicas, meias grossas. Você não precisava... Precisava. Minha roupa está enorme em você. Ele começou a descarregar. E trouxe um celular também, daquele simples pré-pago. Sem rastreamento, sem internet. Mas você pode ligar se precisar. Valentina segurou o telefone barato como se fosse ouro. Quanto eu te devo? Nada. Considera emprestado. Ela olhou para aquele homem, praticamente um estranho, que tinha dado mais bondade em 24 horas do que Ricardo em 4 anos. Por que você está fazendo isso? Theo parou, caixas ainda nos braços. Porque alguém precisando de ajuda bateu na minha porta, e eu ainda lembro como é estar perdido. Simples assim, sem esperar nada em troca. Naquela noite, depois do jantar, Valentina segurou o celular. Acha que eu devia ligar para minha irmã? Acho que você devia fazer o que te deixa mais leve. Theo lavou os pratos. Mas não hoje. Hoje você ainda está processando. Amanhã, talvez. Ele estava certo. Valentina subiu para o quarto emprestado, vestindo roupa que era dela, segurando um telefone que ninguém mais conhecia o número. Pela janela, viu Theo acender a fogueira do lado de fora. Eu podia ficar aqui para sempre, ela pensou. E pela primeira vez, o pensamento não veio acompanhado de culpa. Uma semana se transformou em rotina. Valentina acordava com o sol, ajudava com as galinhas, preparava café enquanto Theo cortava lenha. Eles trabalhavam lado a lado na oficina, ela organizando, ele criando. À tarde ela redesenhava os rótulos artesanais para o mel dele, usando lápis e papel que ele tinha comprado. Sua mão se movia com confiança esquecida. Design. Ela tinha estudado isso, amado isso. Ficou bonito. Theo observou por cima do ombro dela. Profissional. Eu me formei nisso.
Valentina coloriu uma abelha estilizada. Design gráfico, UFRGS. Por que parou? A pergunta era simples. A resposta, não. Eles estavam na cozinha preparando chimia gaúcha quando Valentina finalmente respondeu. Eu trabalhei por 3 anos depois da formatura. Ela cortava abóbora em cubos pequenos. Agência pequena em Porto Alegre. Nada glamuroso, mas eu amava. O que mudou? Conheci Ricardo aos 25. Ele era deslumbrante, rico, charmoso, atencioso. A faca hesitou. Casamos quando eu tinha 27. Theo mexia o doce no tacho sem pressionar. No começo ele só se preocupava. Dizia que meu chefe era grosseiro, que meu trabalho me estressava. Valentina jogou a abóbora na panela. Que eu não precisava trabalhar, ele cuidava de tudo. E você acreditou? Eu queria ser. Parecia amor. Sua voz ficou mais baixa. Aos 28 eu tinha voluntariamente deixado o emprego. Aos 29 não falava mais com ninguém da faculdade. Aos 30 minha família me usava, segundo ele. E agora você tem 32. E agora estou aqui. Ela olhou para as próprias mãos. 4 anos de casamento. 4 anos desaparecendo aos poucos. Theo desligou o fogo. Virou-se completamente para ela. Ele batia? Não, nunca. Valentina encostou na pia. Mas tinha câmeras escondidas no nosso quarto. Rastreadores em tudo que eu usava. Monitorava minha conta bancária, minhas roupas, meu peso. Valentina? Ele me fazia sentir louca. Eu questionava minha própria memória. As lágrimas ameaçaram. Ele dizia que conversas nunca aconteceram, que eu estava paranoica, que eu precisava de ajuda. Theo cruzou os braços, mandíbula tensa. Isso tem nome. Chama manipulação psicológica. Eu sei, agora eu sei. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Mas quando você está dentro, quando é todo dia, você começa a tiac. Você não é louca. A voz dele era ferro. Você é corajosa. Saiu. A maioria não consegue. Algo se rompeu dentro dela. Valentina começou a chorar de verdade. Soluços profundos que ela tinha reprimido por anos. Theo não se aproximou sem perguntar. Posso? Ele estendeu os braços hesitante. Ela assentiu. O abraço era sólido, seguro, sem segundas intenções, apenas suporte. Você não está sozinha mais, ele murmurou. Não aqui. Eles terminaram a chimia em silêncio mais leve. Valentina provou o doce, deixando o açúcar derreter na língua. Sua vez, ela disse servindo café. Por que um bombeiro deixa Porto Alegre e se esconde nas montanhas? Theo se sentou pesadamente. Incêndio em prédio comercial. Centro histórico, 5 anos atrás. Ela esperou. Eu era comandante da equipe. 6 homens, incluindo meu melhor amigo, Rafael. Sua voz ficou distante. Estrutura parecia estável. Eu dei o sinal para entrar. Theo desabou todos os 6. Ele fixou os olhos na mesa. Eu estava do lado de fora coordenando o segundo time. Eu vi o teto cair, ouvi os gritos no rádio. Não foi sua culpa. Eu era o comandante. Minha responsabilidade. Suas mãos fecharam em punhos. Eu devia ter visto os sinais. Devia ter esperado os reforços estruturais. Você fez o melhor que podia com as informações que tinha. Não foi suficiente. Theo se levantou, andando até a janela. Rafael tinha uma filha de 3 anos. Ela me chama de tio. Me chamava. Valentina se aproximou devagar. Por isso você está aqui. Me isolei. Punição. Ele olhou para as montanhas. Achei que se eu me afastasse de todo mundo não poderia machucar mais ninguém. Mas você está machucando a si mesmo. Eu mereço. Não. Valentina tocou seu braço levemente. Você não merece. Assim como eu, não merecia o que Ricardo fez. Theo virou, olhos encontrando os dela. A gente é um par, não é? 2 fugitivos. Talvez. Ela sorriu fracamente. Mas pelo menos estamos fugindo juntos. Naquela noite, eles sentaram na varanda com chímia ainda morna e café forte. As estrelas eram impossíveis, milhões delas, sem poluição luminosa para competir. Você vai voltar? Theo perguntou. Para Porto Alegre? Não sei, não quero. Valentina puxou a manta mais apertado. Mas não posso me esconder para sempre. Não é se esconder, é se proteger. Qual a diferença? Esconder é medo. Proteger é escolha. Ele tomou um gole de café. Você escolheu sair.
Isso não é covardia. Valentina olhou para ele. Esse homem que carregava a culpa como penitência, que abriu sua casa para uma estranha, que validava sentimentos que Ricardo passou 4 anos negando. Posso ficar mais alguns dias? Pode ficar o tempo que precisar. Mais tarde, deitada na cama emprestada, Valentina pegou o celular simples. Os dedos pairaram sobre os números. Júlia, sua irmã. 2 anos sem falar. Mas não hoje. Ainda não. Ela precisava estar mais forte, mais certa. Valentina guardou o telefone e se virou para a janela. Lá fora, Theo verificava a lenha uma última vez antes de dormir. Sua silhueta recortada contra a luz da lua. Ela pensou em Ricardo, em sua voz suave dizendo: "Você nunca vai me deixar." Mas aqui, nesta cabana nas montanhas, com um homem que pedia permissão antes de abraçar, que validava dor em vez de negá-la, que oferecia espaço em vez de gaiola. Aqui Valentina começava a acar que talvez, apenas talvez, ela pudesse se pertencer novamente. E pela primeira vez em 4 anos, ela adormeceu com algo parecido com esperança aquecendo seu peito. Na manhã seguinte, Valentina acordou com cheiro de pão fresco. Desceu e encontrou Theo na cozinha, farinha nas mãos, sorriso pequeno no rosto. "Pensei que você gostaria de aprender. Fazer pão? Por que não?" Ela riu. Genuinamente, sem filtro, sem medo. O som surpreendeu ambos. Valentina cobriu a boca, olhos arregalados. "Quando foi a última vez que você riu assim?" Theo perguntou gentilmente. Ela pensou, procurou na memória. Não conseguiu lembrar. As lágrimas vieram, mas desta vez eram diferentes, mais leves. "Vem." Theo estendeu a mão coberta de farinha. "Vamos fazer pão. Começar de novo." Valentina pegou sua mão, e pela primeira vez em anos, se permitiu a crer que recomeço era possível. A segunda semana trouxe uma transformação silenciosa. Valentina não era mais hóspede. Era parte da rotina. Ela acordava antes de Theo às vezes, começava o café, alimentava as galinhas sem precisar de instruções. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora tinham pequenos calos, marcas de trabalho real. "Vem." Theo apareceu depois do café, mochila nas costas. "Quero te mostrar algo." Eles caminharam pela trilha estreita, subindo entre araucárias antigas. "Se é isso aqui." Theo parou perto de uma planta baixa. "Marcela. Serve para dor de estômago, nervosismo." Valentina se agachou, tocando as folhas delicadas. "Como você aprendeu tudo isso?" "Vizinho daqui, seu Domingos. Ele tem 80 anos, nasceu nessas montanhas." Theo arrancou alguns ramos cuidadosamente. "Me ensinou a sobreviver quando cheguei. Disse que cidade não tinha me ensinado nada útil." Ele estava certo? Completamente. Theo sorriu. "Eu sabia entrar em prédios em chamas, mas não sabia fazer pão ou reconhecer planta medicinal." Eles continuaram subindo. Theo apontava cada espécie. Carqueja, espinheira santa, guaco. Valentina absorvia tudo, sentindo-se competente pela primeira vez em anos. "Você aprende rápido," ele observou. "Ricardo dizia que eu era burra demais para qualquer coisa prática." Theo parou de caminhar. "Ricardo estava errado sobre tudo que dizia de você." A trilha abriu em vista espetacular. Cachoeira do Tigre Preto caía em cortina branca sobre rochas escuras. O som era ensurdecedor, purificador. "Deus!" Valentina respirou fundo. "Meu lugar favorito." Theo sentou em uma pedra plana. "Venho aqui quando preciso pensar." Ela se sentou ao lado dele, deixando a névoa da cachoeira molhar seu rosto. "Sobre o que você pensa?" "Sobre tudo que eu devia ter feito diferente." Ele jogou uma pedrinha na água. "Sobre Rafael. Sobre a vida que eu podia ter tido." "Que vida?" "Normal. Esposa, filhos, churrascos no domingo." Sua voz ficou distante. "Rafael sempre dizia que eu seria um pai terrível, porque era sério demais. Mas ele mentia. Ele só queria me provocar." Valentina viu a dor atravessar o rosto dele. "Você ainda pode ter isso." "Não?" Theo balançou a cabeça. "Não mereço. 6 famílias perderam pais, maridos, filhos por minha causa. Por causa de um acidente. Por causa da minha decisão." Eles ficaram em silêncio. Apenas o barulho da água entre eles. "E você?" Theo finalmente perguntou. "Que sonhos você abandonou?" "Design. Criar coisas." Valentina abraçou os joelhos. "Eu queria ter meu próprio estúdio. Trabalhar com identidades visuais,
ajudar pequenos negócios. Por que não fez? Ricardo dizia que eu não tinha talento suficiente, que era hobby, não profissão. Ela riu sem humor. Ele me convenceu que eu precisava de verdadeira estabilidade. A dele. E você acreditou. Eu tinha 27 anos, apaixonada, insegura. Valentina encarou a cachoeira. Ele era mais velho, bem-sucedido, parecia saber de tudo. Então sim, eu acreditei. Theo se virou para ela. Você ainda tem 32. Não é tarde. Não? Não. Ele era firme. Você só precisa decidir recomeçar. Na volta, o caminho estava escorregadio da névoa. Valentina pisou errado em uma pedra molhada. Seu pé deslizou. Ah! Ela começou a cair. Mãos fortes a seguraram pela cintura, puxando-a de volta. Por um segundo, apenas um segundo, ela estava contra o peito de Theo. Sólido, quente, seguro. Seus rostos ficaram próximos demais. O ar mudou. Valentina viu algo escuro passar pelos olhos dele. Desejo, mas também contenção. Theo a soltou imediatamente, dando um passo atrás. Você está bem? Sua voz saiu mais rouca. Estou, obrigada. Eles continuaram caminhando, mas algo tinha mudado. O ar entre eles estava carregado, denso. Valentina tocou a própria cintura, onde as mãos dele tinham estado. O que foi aquilo? Jantar foi silencioso. Não desconfortável, mas pesado de coisas não ditas. Valentina subiu cedo, alegando cansaço da caminhada. Mas a verdade era diferente. Ela precisava de distância. Precisava processar o calor que tinha sentido quando ele assegurou. Não posso, é cedo demais. É cedo. Errado demais. Ela se deitou olhando o teto de madeira. Mas Deus, fazia tanto tempo desde que alguém me segurou assim. Como se eu importasse, como se eu fosse preciosa. O pesadelo veio às 3 da manhã. Ricardo estava na cabana, sorrindo aquele sorriso. Achou que podia me deixar? Você é minha, Valentina. Sempre foi, sempre será. Ele avançava. Ela corria, mas suas pernas não funcionavam. A cabana se transformava na mansão em Porto Alegre. Todas as portas trancadas, todas as janelas com grades. Você nunca vai me deixar. Valentina acordou gritando. Suor frio, coração disparado, mãos tremendo violentamente. Batidas suaves na porta. Valentina, você está bem? A voz de Theo. Real, segura. Ela não conseguia parar de tremer. Desculpa, pesadelo. Posso entrar? Ela hesitou apenas um segundo. Pode. Theo abriu a porta devagar, luz do corredor atrás dele. Ele não entrou completamente, ficou na soleira dando a ela controle do espaço. Quer que eu fique? Ou prefere ficar sozinha? Fica. A palavra saiu pequena. Por favor. Ele entrou, mas não se aproximou da cama. Puxou a cadeira de madeira, sentando-se a 1 metro de distância. Quer falar sobre? Ricardo, ele me encontrou. Na cabana. Valentina puxou os cobertores até o queixo. Ele dizia que eu nunca ia conseguir fugir. Olha para mim. Ela obedeceu. Você está segura aqui. Eu garanto. Seus olhos eram firmes na semi-escuridão. Ele não sabe onde você está. E se aparecer, vai ter que passar por mim primeiro. Você mal me conhece. Por que se importa? Theo ficou quieto por um momento. Porque eu sei como é estar quebrado e precisar de alguém que acredite que você ainda vale alguma coisa. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. E porque você me lembrou que talvez eu também valha. As lágrimas de Valentina eram silenciosas desta vez. Não consigo dormir de novo. Então vamos conversar. Sobre qualquer coisa. Sobre o quê? Me conta sobre tua família de verdade. Antes do Ricardo. Eles conversaram até o sol raiar. Valentina falou sobre a infância em Florianópolis, os pais com a pousada pequena, a irmã Júlia, que era 2 anos mais nova e sempre mais corajosa. As tardes na praia, os verões intermináveis, a sensação de pertencer. Theo contou sobre a avó que o criou, professora aposentada que cheirava a bolo de fubá e lia para ele toda noite. Sobre Rafael, que era como irmão, que o convenceu a entrar nos bombeiros, que morreu rindo, sempre rindo. Quando a luz dourada entrou pela janela, Valentina percebeu que tinha parado de tremer. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por ficar, por não julgar, por... Ela procurou as palavras. Por me fazer sentir humana de novo. Theo se levantou,
mas não antes de tocar levemente a mão dela sobre o cobertor. Você sempre foi humana, Valentina. Só estava com alguém que não queria ver isso. Depois que ele saiu, Valentina olhou para a mão que ele tinha tocado. O calor ainda estava lá. Simples, sem exigências, sem agendas escondidas. Ela queria mais. Deus como queria. Mas o medo era maior. O medo de que qualquer coisa boa seria eventualmente destruída. O medo de que ela não sabia mais como ser amada sem ser controlada. Ele é diferente, uma voz sussurrou. Todos parecem diferentes no começo, outra respondeu. Valentina se levantou olhando pela janela. Theo estava lá fora, começando o trabalho do dia como se não tivesse passado a noite acordado cuidando dela. E Valentina percebeu algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela estava se apaixonando. E isso a apavorava mais do que qualquer pesadelo com Ricardo. Valentina segurou o celular simples como se fosse bomba prestes a explodir. Terceira semana na cabana. O número de Júlia estava salvo na memória. Ela ainda lembrava, mesmo depois de 2 anos. Você não precisa se apressar, Theo disse da cozinha, dando-lhe espaço. Eu sei, mas seus dedos já discavam. 3 toques, 4. Alô? A voz de Júlia era igual, exatamente igual. Valentina não conseguiu falar. Alô? Quem é? Ju. A palavra saiu quebrada. Sou eu. Silêncio absoluto. Então, Val? Valentina? Meu Deus, Val, é você mesmo? Sou eu. Júlia começou a chorar. Soluços profundos, desesperados. Onde você está? Você está bem? Ricardo disse que você não queria mais falar com a gente, que a gente era tóxico, mas eu sabia que tinha algo errado. Ju, para. Respira. Valentina também estava chorando agora. Ele mentiu. Eu nunca disse isso. Ele me isolou de vocês. Eu tentei ligar algumas vezes no começo, mas ele sempre interferia, sempre tinha uma desculpa e depois... Sua voz falhou. Depois eu desisti. Onde você está agora? Volta para casa, a gente te protege. Não posso, ainda não. Valentina limpou o rosto. Eu fugi dele, Ju. Fugi de verdade. E preciso ficar escondida por enquanto. Elas conversaram por 1 hora. Júlia contou como Ricardo gradualmente as convenceu de que Valentina tinha mudado, que estava ocupada demais com a nova vida, que eles estressavam ela. Como ele sempre tinha uma explicação perfeitamente razoável para cada chamada não retornada. A gente acreditou nele. Júlia soluçou. Eu sinto muito, Val. A gente devia ter insistido mais. Não é culpa de vocês. Ele é bom nisso. Manipular. Valentina olhou pela janela, vendo Theo trabalhar na oficina. Mas eu saí, e vou ficar bem. Você está sozinha? Não, estou com um amigo. Júlia ficou quieta. Um amigo? Sim. Alguém que me ajudou. Valentina sorriu fracamente. Alguém bom. Fica segura, tá? E me liga de novo. Por favor. Vou ligar, prometo. Depois da ligação, Valentina encontrou Theo na varanda. Como foi? Doloroso, libertador. Ela se sentou ao lado dele. Ela chorou tanto. Eles acharam que eu tinha escolhido me afastar. Mas agora sabem a verdade. Agora sabem. Valentina respirou fundo. Theo, você acha que eu devia procurar ajuda profissional, tipo terapia? Acho que seria bom, mas só se você quiser. Eu quero. Ela era firme. Quero entender o que aconteceu comigo. Quero consertar o que ele quebrou. Theo pegou o laptop velho dele. Vamos procurar alguém, então. Doutora Marina Fonseca atendia por videochamada, especializada em trauma e abuso doméstico. A primeira sessão foi na manhã seguinte. Valentina sentou-se no quarto, laptop no colo, mão suando. A terapeuta apareceu na tela. Mulher negra de uns 45 anos, sorriso gentil, mas olhos penetrantes. Valentina, conta pra mim por que você está aqui. E Valentina contou. Tudo. As câmeras escondidas, os rastreadores, a forma como Ricardo torcia suas palavras até ela questionar a própria sanidade. O isolamento gradual, a erosão lenta de tudo que ela era. Doutora Marina escutou sem interromper. No final, ela se inclinou para a câmera. Valentina, você sabe que nada disso foi culpa sua, né? Eu sei que deveria saber disso. Não. Não intelectualmente. Emocionalmente. A terapeuta era firme. Você foi vítima de abuso psicológico sistemático. Gaslighting, isolamento, controle coercitivo.
São táticas deliberadas. Mas eu deixei acontecer. Não, ele fez acontecer. Você sobreviveu. Doutora Marina escreveu algo. E agora você está reconstruindo. Isso não é fraqueza, é coragem extraordinária. Quando a sessão terminou, Valentina estava exausta. Ela encontrou Theo na cozinha preparando o almoço. Como foi? Pesado. Ela se sentou. Mas necessário. Você chorou? Muito. Bom. Ele cortava a carne para o carreteiro. Significa que está processando de verdade. Valentina o observou. Mãos seguras, movimentos precisos, presença sólida. Theo, posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que você é tão paciente comigo? Ele parou de cortar, olhando para ela. Porque você merece paciência, merece gentileza, merece alguém que espere você estar pronta. E se eu nunca estiver pronta? Então eu espero mesmo assim. Eles cozinharam juntos naquela noite, preparando o carreteiro com linguiça defumada. A cozinha estava quente, cheiro de alho e carne. Música baixa no rádio velho. Valentina riu de algo que Theo disse. Uma piada ruim sobre arroz queimado. O som surpreendeu ambos novamente, mas desta vez ela não parou. Theo olhou para ela, como se estivesse vendo o sol pela primeira vez. Seu cabelo, ele disse de repente. O quê? Seu cabelo é lindo, sempre achei. Valentina tocou os fios ruivos instintivamente. Ricardo odiava. Dizia que era chamativo, vulgar. Queria que eu pintasse de castanho. Ricardo era cego. Theo deu um passo mais perto. Posso? Ele estendeu a mão devagar, dando a ela tempo para recusar. Valentina assentiu. Os dedos dele afastaram uma mecha que caía sobre seu rosto, tocando levemente sua bochecha. O ar mudou. Como tinha mudado na cachoeira, mas mais intenso agora. Valentina. Sua voz era rouca. Posso te beijar? O coração dela disparou. Ele pediu. Ele está pedindo. Sim. O beijo foi lento. Theo segurou o rosto dela com uma mão, a outra firme mas gentil em sua cintura. Sua boca era quente, cuidadosa. Ele a beijava como se ela fosse preciosa. Valentina derreteu. Quando se separaram, ela estava tremendo. Você está bem? Ele perguntou imediatamente. Foi demais? Eu posso parar. Não para. Ela puxou ele de volta. Por favor, não para. Eles subiram para o quarto dele, maior que o dela, cama de casal que ele nunca usava. Cada peça de roupa removida vinha com pergunta silenciosa. Posso? E Valentina respondia com toque, com sussurro, com escolha. Quando ele a deitou na cama, ele pausou. Se você mudar de ideia em qualquer momento... Eu sei. Ela puxou ele para baixo. Eu confio em você. Theo fazia amor como fazia tudo, com atenção completa, com cuidado deliberado. Ele verificava constantemente. Está bom? Isso machuca? Você quer que eu pare? E Valentina, pela primeira vez em anos, sentiu desejo genuíno. Não obrigação, não performance, não medo disfarçado de participação. Apenas escolha, apenas prazer, apenas conexão real. Quando terminou, ela começou a chorar. Theo imediatamente se afastou, preocupação no rosto. Eu machuquei você? Não. Valentina riu entre as lágrimas. O oposto. Eu achei que essa parte de mim estava morta. Que ele tinha matado isso em mim. Ele não matou nada. Theo limpou suas lágrimas com o polegar. Só enterrou. E você está desenterrando. Ele a puxou para o peito dele, cobertores sobre ambos. Fica comigo essa noite? Eu fico. Valentina acordou com luz da manhã e braço de Theo ao redor dela. Por 3 segundos entrou em pânico. Armadilha. Controle. Prisão. Então ele se mexeu e seu braço afrouxou imediatamente, dando espaço. Mesmo dormindo, ele respeitava seus limites. Valentina se virou estudando o rosto dele na luz suave. Cicatrizes pequenas, de trabalho, de fogo, de vida. Rugas ao redor dos olhos de preocupação antiga, mas também paz. Ela tocou seu rosto levemente. Eu não estou quebrada, ela percebeu. Só estava com alguém que quebrava tudo o que tocava. Mas isso aqui, isso cura. Theo abriu os olhos devagar. Bom dia. Voz rouca de sono. Bom dia. Sem arrependimentos? Ele perguntou vulnerável. Valentina beijou ele, resposta clara. Nenhum. Mas lá fora, a 300 quilômetros de distância, Ricardo Castelo Branco estava sentado no escritório de um investigador particular. Eu a encontrei.
O investigador empurrou fotos pela mesa. Serra Gaúcha, região de São José dos Ausentes. Ricardo estudou as imagens. Pedágios, câmeras de segurança, um chevette velho. Tem certeza? Absoluta. Ricardo sorriu. Aquele sorriso que Valentina conhecia tão bem. Ótimo. Prepare tudo. Eu vou buscar minha esposa. Um mês completo nas montanhas. Valentina estava na mesa da cozinha, laptop aberto, trabalhando em logo para a cooperativa de artesãos locais. Seu primeiro cliente pagante desde que deixou Ricardo. O que você acha? Ela virou a tela para Theo. Ele analisou o design. Linhas limpas, cores naturais, tipografia que respirava a Serra Gaúcha. Está perfeito. Profissional. Você tem que dizer isso. Está dormindo comigo. Theo sorriu. Aquele sorriso raro que agora aparecia mais frequentemente. Estou dormindo com você e falando a verdade. Valentina salvou o arquivo fechando o laptop. Eles tinham rotina agora. Ela trabalhava de manhã, designs freelance através de plataformas online usando nome falso. À tarde, ajudava Theo na oficina. À noite, cozinhavam juntos, conversavam. Faziam amor com a gentileza que ela estava aprendendo a esperar. Era quase normal. Quase. Preciso ir a São Francisco buscar material. Theo pegou as chaves da caminhonete. Quer vir? Valentina hesitou. Ela tinha evitado cidade por semanas. Medo de ser reconhecida, de deixar rastros. Mas também estava cansada de se esconder. Vou. São Francisco de Paula era cidadezinha montanhosa, rua principal com comércio local, turistas ocasionais indo para os canyons. Eles pararam na madeireira primeiro. Theo conversava com o dono sobre tipos de verniz, enquanto Valentina esperava do lado de fora. Foi quando viu. Poste na esquina. Papel plastificado, protegido da chuva. Seu rosto. Desaparecida. Valentina, Castelo Branco. 32 anos, cabelos ruivos, olhos verdes. Pode estar confusa ou desorientada se encontrá-la. Contate marido preocupado. Número de telefone de Ricardo, em letras grandes. O mundo inclinou. Valentina segurou o poste, pernas fracas, visão escurecendo nas bordas. Ele me encontrou. Deus, ele me encontrou. Val? Theo estava ao seu lado instantaneamente. O que... Ele viu o cartaz. Sua mandíbula apertou. Vamos, agora. Eles dirigiram em silêncio até estarem fora da cidade. Valentina tremia violentamente, abraçando o próprio corpo. Ele está aqui. Ele sabe que estou aqui. Sua voz subia. Eu preciso ir. Preciso fugir de novo. Ir para outro lugar, mais longe. Valentina. Theo parou a caminhonete na beira da estrada. Olha para mim. Ela não conseguia. O pânico era sólido, sufocante. Valentina. Mais firme agora. Ela forçou os olhos a encontrarem os dele. Fugir não resolve. Ele tem recursos, contatos, dinheiro. Theo segurou as mãos dela, geladas, tremendo. Ele vai sempre encontrar. Sempre. Então o quê? Eu espero ele me pegar? Não, a gente enfrenta. Sua voz era ferro, mas do teu jeito. No teu tempo, nos teus termos. Eu não consigo enfrentar ele. Consegue. Você já enfrentou fugindo. Theo apertou suas mãos. E você não está sozinha agora. Eu estou aqui. Na cabana, Theo investigou. Ligou para o mecânico. Para seu Domingos. Para a dona da venda em São José dos Ausentes. As respostas eram consistentes. Investigadores particulares andando pela região há uma semana. Fazendo perguntas. Mostrando foto de mulher ruiva. Oferecendo dinheiro por informações. O mecânico falou. Theo desligou o telefone. Disse que rebocou um chevette velho para a região do Ausentes. Mencionou a casa daquele bombeiro que se isolou. Comunidade pequena. Valentina estava sentada, joelhos no peito. Todo mundo sabe de todo mundo. Sim. Quanto tempo até ele encontrar a cabana exatamente? Dias, talvez horas. Valentina entrou em modo sobrevivência. Não pânico, planejamento. Eu preciso de evidências. Ela pegou o laptop. Tudo que eu tenho contra ele. Que tipo de evidências? E-mails, mensagens. Fotos das câmeras escondidas que eu tirei antes de fugir. Seus dedos voavam pelo teclado. Eu salvei tudo em nuvem com conta que ele não conhecia. Theo puxou cadeira ao lado dela. O que mais? Gravações. Valentina abriu arquivo de áudio. Eu gravei algumas conversas nos últimos meses.
Quando ele me ameaçava, me manipulava. Eu sabia que um dia ia precisar. A voz de Ricardo encheu a cozinha, suave e venenosa. Você acha que sua família te quer? Eles só ligam quando precisam de dinheiro, Valentina. Você é tão ingênua. Theo fechou os punhos. Quanto você tem? Horas, meses de manipulação documentada. Isso é bom. Isso é munição. Eles trabalharam até a noite. Valentina compilou tudo. Prints de mensagens onde Ricardo controlava cada aspecto de sua vida. Fotos das câmeras escondidas, e-mails para a família dela sabotando relacionamentos, registros bancários mostrando como ele monitorava cada centavo. É suficiente? Ela perguntou. Para processo criminal? Talvez não. Abuso psicológico é difícil de provar. Theo analisou os documentos. Mas para destruir a reputação dele, absolutamente. Ele valoriza a reputação acima de tudo. Então usamos isso. Valentina ligou para a doutora Marina naquela noite, sessão de emergência. Ele me encontrou, está vindo. E você está planejando enfrentar? A terapeuta parecia impressionada. Não tenho escolha. Sempre tem escolha, Valentina. Você pode fugir de novo. E fazer isso para sempre? Não. Ela era firme. Eu cansei de correr. Isso é crescimento enorme. Doutora Marina sorriu na tela. Você saiu de vítima fugindo para sobrevivente se defendendo. Está pronta? Não sei, mas vou fazer mesmo assim. 2 dias depois, Theo voltou da venda com notícias. Ricardo está na região, hospedado na pousada em Cambará do Sul. Valentina respirou fundo. Ele perguntou sobre mim. Está fazendo o papel de marido preocupado, charmoso, educado, generoso com gorjetas. Theo cuspiu as palavras. Todo mundo acredita nele. Claro que acreditam, ele é bom nisso. Seu Domingos não acreditou. Disse que homem bom de verdade não precisa convencer ninguém. Isso arrancou o sorriso fraco de Valentina. Eles repassaram o plano. Quando Ricardo aparecesse, não se, mas quando, Valentina não fugiria, não se esconderia. Ela gravaria tudo, teria testemunhas se possível. E deixaria claro, ele a deixava em paz, ou tudo que ela tinha compilado ia a público. E se ele não ligar para evidências? Valentina perguntou. Ele liga. Homens como ele são feitos de ego e imagem. Theo verificou o celular dela, garantindo que estava carregado, gravação pronta. E se ele tentar algo, eu estou aqui. Ele pode ter seguranças. Eu era bombeiro, Valentina, corri para dentro de prédios em chamas. Seguranças particulares não me assustam. Na manhã do 3º dia, Valentina acordou com som de motor. Não a caminhonete de Theo, carro de luxo. Motor suave, potente. Ela correu para a janela. Mercedes preta parando na frente da cabana. 2 pessoas saindo. Seguranças em ternos escuros. E então ele. Ricardo Castelo Branco. Terno cinza impecável. Cabelo perfeitamente penteado. Sorriso praticado. Ele olhou diretamente para a janela onde ela estava. Acenou. Aquele aceno casual, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Valentina sentiu Billy subir. Theo apareceu ao lado dela, mão em seu ombro. Lembra do plano? Eu lembro. Você consegue. Eu consigo. Mas quando a batida veio na porta, 3 toques educados, controlados, Valentina percebeu algo terrível. Parte dela ainda tinha medo dele, e parte dele ainda achava que ela voltaria. Theo abriu a porta. Ricardo sorriu, aquele sorriso que tinha conquistado Valentina anos atrás, que escondia monstro tão bem. Olá, estou procurando minha esposa. Acredito que ela esteja aqui. Sua voz era mel e veneno, e o confronto que Valentina tinha temido por 1 mês inteiro finalmente tinha chegado. Ricardo entrou sem ser convidado. Os seguranças ficaram na varanda, presença silenciosa e ameaçadora. Valentina, amor. Ele abriu os braços como se esperasse abraço. Você nos deu um susto enorme. Sua voz era exatamente como ela lembrava. Suave, controlada, razoável. O som a fez congelar. Anos de condicionamento, de obedecer aquele tom, de aquele que ele sempre sabia melhor. Tudo voltou de uma vez. Suas pernas tremeram. Amor, todos estão preocupados. Ricardo deu um passo mais perto. Sua irmã, seus pais. Eu não dormi direito desde que você saiu. Vamos para casa, vamos resolver isso com calma. Ela não está indo. Theo disse, voz baixa, mas firme. Ricardo finalmente o olhou. Realmente olhou.
Avaliação fria, calculista. Viu roupas simples, mãos calejadas, cabana humilde. Viu alguém que ele considerava irrelevante. Tá, você é Theo Andrade. Ah, o bombeiro fracassado que se esconde nas montanhas. Ricardo sorriu. Pesquisa tinha sido completa. Li sobre você, o comandante que matou sua própria equipe. Theo não mordeu a isca. Não reagiu. Valentina fica ou vai por escolha dela, não minha, não sua. Ricardo riu. Sou um leve, condescendente. Valentina não está em condições de escolher. Ela claramente teve um surto. Ele se virou para ela novamente. Amor, eu entendo. O casamento é difícil às vezes. Mas fugir não é solução. Você precisa de ajuda profissional, estrutura. Pare! A palavra saiu fraca. Ricardo pausou, surpreso. O quê? Eu disse pare. Valentina repetiu mais forte desta vez. Suas mãos ainda tremiam, mas ela forçou os pés a ficarem plantados. Eu não tive surto. Eu fugi de você. Valentina, você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela procurou o celular no bolso. E você vai me escutar agora. Ricardo viu o telefone, câmera apontada para ele. Sua expressão mudou. Só um pouco, mas o suficiente. Você está me gravando? Estou. Como você me gravou por anos sem eu saber? Valentina segurou o aparelho firme. Câmeras no quarto, Ricardo. No banheiro. Rastreadores em tudo que eu usava. Isso era para sua segurança. Mentira, ela cortou. Era controle. Era prisão. Ricardo olhou para Theo, depois para ela. Calculando. Mudando estratégia. Amor, esse homem está colocando ideias na sua cabeça. Não? Valentina deu um passo à frente. Você colocou ideias na minha cabeça por 4 anos. Fez eu achar que era louca, incompetente, que ninguém me queria além de você. Eu te amava. Você me controlava. Sua voz crescia. Sabotou minha carreira, minha família, minhas amizades. Me isolou completamente, até eu não saber mais quem eu era sem você. A máscara de Ricardo estava rachando. Você é minha esposa. Tem deveres, responsabilidades. Eu não sou sua propriedade. Valentina estava chorando agora, mas não parou. Nunca fui. Você só me fez acreditar nisso. Ricardo se virou para Theo, abandonando pretensão completamente. Quem você pensa que é? Um pobretão no meio do mato? Veneno puro agora. Eu destruo você com uma ligação. Uma. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Sei exatamente. Theo cruzou os braços. Um homem pequeno que precisa quebrar outros para se sentir grande. Ricardo avançou. Os seguranças se moveram na porta, mas Theo não recuou. Apenas se posicionou ao lado de Valentina, não na frente, não protegendo, mas apoiando. A moça disse que não vai. Acho melhor o senhor respeitar isso. Ricardo respirou fundo, recompondo-se. Quando falou novamente, a voz era gelo. Valentina, você realmente acha que consegue me deixar? Que consegue sobreviver sozinha? Ele apontou ao redor. Olha onde você está, cabana no meio do nada, com um homem que você mal conhece. Quanto tempo até você perceber que cometeu erro? O único erro foi ficar com você tanto tempo. Você não tem nada. Sem dinheiro, sem casa, sem carreira. Tenho evidências, Valentina interrompeu. Ricardo congelou. O quê? Evidências, e-mails manipuladores, mensagens, fotos das câmeras escondidas, gravações de áudio. Ela segurou o telefone mais firme. Meses de documentação do seu abuso psicológico. Isso não é gaslighting, isolamento, controle coercitivo. Valentina recitou. Minha terapeuta me ensinou os termos legais. Terapeuta. A palavra o atingiu. E você acha que alguém vai acreditar? Eu sou respeitado, bem-sucedido. Por enquanto. Ela deu um passo mais perto. Mas imagina quando seus clientes virem os e-mails. Quando a mídia souber das câmeras escondidas. Quando o mundo que você tanto preza descobrir que tipo de homem você realmente é. Ricardo ficou muito quieto. Calculando. Avaliando riscos. Você está me chantageando. Estou me protegendo. Valentina corrigiu. Há diferença. Valentina, seja razoável. Eu já contatei a advogada. Processo de divórcio começa semana que vem. Sua voz era firme agora. Você assina, sem contestar. Deixa eu seguir minha vida. E eu não publico nada. E se eu recusar? Então todo mundo descobre quem você é de verdade. Ela encontrou os olhos dele. Pela primeira vez sem desviar. Sua escolha, Ricardo.
sua reputação ou sua vingança, mas não pode ter ambos. Por 10 segundos eternos, ninguém se moveu. Ricardo olhava para a mulher que tinha controlado por anos, a mulher que tinha moldado, quebrado, reconstruído a sua imagem, exceto que ela tinha escapado, tinha curado, tinha encontrado força que ele jurava que ela não tinha. E ele percebeu, tinha perdido. Você vai se arrepender disso, ele disse, mas a ameaça era vazia. Não. Valentina balançou a cabeça. Meu único arrependimento foi não ter feito isso antes. Ricardo ajeitou o terno, recompondo dignidade ferida. Olhou para Theo uma última vez. Aproveite os restos. Aproveite uma mulher incrível que você foi burro demais para valorizar. Theo respondeu. Ricardo saiu, seguranças atrás dele. O Mercedes partiu, levantando poeira na estrada de terra. Valentina continuou parada, telefone ainda na mão, corpo inteiro tremendo. Theo esperou. Não se aproximou até ela derreter. Quando desabou, ele a pegou. Eu fiz. Ela soluçou contra o peito dele. Eu realmente fiz. Você fez. Você foi incrível. Eu ainda estou tremendo. Normal. Adrenalina. Ele acariciou seu cabelo. Mas você enfrentou. Não fugiu, não cedeu. Você venceu. Eles sentaram na varanda por horas. Valentina processando, Theo apenas presente. Você acha que ele vai deixar mesmo? Ela finalmente perguntou. Acho. Homens como ele são feitos de ego. E você ameaçou a única coisa que ele realmente ama, a imagem dele. E se ele voltar? A gente enfrenta de novo. Theo segurou a mão dela. Quantas vezes for necessário. Naquela noite, Valentina ligou para a doutora Marina. Eu enfrentei ele. Como foi? Aterrorizante. Libertador. Eu tremi o tempo todo, mas não cedi. Valentina, você percebe o que isso significa? A terapeuta sorria. Você recuperou seu poder. Não importa que tremeu. Importa que ficou. Depois da chamada, Valentina encontrou Theo na cozinha. Obrigada. Por estar lá. Por não lutar minhas batalhas, mas por me apoiar lutando as minhas próprias. Sempre. Ele a puxou para abraço. Você é mais forte que pensa. Aprendi com você. Não, você sempre foi assim. Só precisava lembrar. Mas naquela noite, quando finalmente deitaram, Valentina não conseguia dormir. Ela tinha vencido. Tinha enfrentado Ricardo. Tinha se defendido. Então por que ainda sentia medo? É normal. Theo murmurou no escuro como se lesse seus pensamentos. Trauma não desaparece porque você venceu uma vez. Mas cada dia fica mais leve. Promete? Prometo. E segura nos braços dele, Valentina finalmente dormiu. Sem pesadelos. Apenas paz. As semanas seguintes foram montanha-russa. Alguns dias, Valentina acordava leve, confiante, capaz de rir do próprio reflexo no espelho. Outros dias o peso voltava. Pânico sem razão, medo de sons desconhecidos, certeza de que Ricardo voltaria. É normal, doutora Marina repetia nas sessões semanais. Trauma não tem linha reta, tem picos e vales. Mas eu venci, ele foi embora. E seu cérebro ainda está processando 4 anos de abuso. A terapeuta se inclinou. Seja paciente consigo mesma. Júlia veio na 3ª semana. Valentina a esperava na entrada de Cambará do Sul, nervosa como adolescente. Quando o carro parou e sua irmã saiu, elas apenas ficaram paradas por 3 segundos. Então, Júlia correu. O abraço quase as derrubou. Você está bem. Você está viva. Você está aqui. Júlia chorava, segurando o rosto de Valentina. Eu pensei, eu tinha tanto medo. Estou aqui. Estou bem. Cadê ele? O homem que te ajudou? Valentina sorriu. Vem conhecer. Theo estava na cabana, visivelmente nervoso. Theo, essa é minha irmã, Júlia. Júlia o estudou. Alto, forte, mãos calejadas, olhos gentis. Então ela o abraçou, pegando-o completamente de surpresa. Obrigada, por cuidar dela, por estar lá quando a gente não estava. Theo ficou sem palavras por um momento. Ela cuidou de si mesma. Eu só estava por perto. Não. Júlia se afastou, limpando os olhos. Você fez mais que isso, eu vejo nos olhos dela. Ela está diferente, mais leve. Os pais vieram 2 semanas depois. Senhor e senhora Moreira, donos de pousada em Florianópolis, pessoas simples com corações enormes. A mãe de Valentina chorou ao vê-la.
Minha filha, minha menina. Ela tocava o rosto de Valentina como se certificando que era real. A gente errou tanto. A gente devia ter percebido, devia ter insistido mais. Não foi culpa de vocês. Valentina segurou as mãos dela. Ele era muito bom em manipular, muito convincente. Seu pai, homem de poucas palavras, apenas a abraçou. Você está segura agora? Estou, pai. Então está tudo certo. A advogada, a doutora A. Letícia Costa ligou na quarta semana. Ricardo assinou os papéis. Valentina quase deixou o telefone cair. Ele assinou? Assim? Sem brigar? Sem uma palavra. Eu acho que seu seguro funcionou. A advogada soava impressionada. Divórcio deve finalizar em 4 a 6 meses. E ele não pode voltar atrás? Não legalmente. E eu já registrei ordem de restrição preventiva. Se ele se aproximar é prisão. Valentina desligou mãos tremendo. Livre. Eu vou ser livre de verdade. Ela não voltou para Porto Alegre. Nem cogitou. Valentina alugou apartamento pequeno em Cambará do Sul. Um quarto, cozinha americana, janela com vista para os cânions. Mas passava mais tempo na cabana que no apartamento. Qual o ponto de pagar aluguel se você está sempre aqui? Theo provocou uma noite. Independência. Não quero depender de ninguém de novo. Entendo. Ele beijou sua testa. Mas a porta está sempre aberta. Você sabe disso, né? Eu sei. O trabalho freelance prosperava. Valentina criou portfólio online. Identidades visuais, logos, designs para pequenos negócios. Usava nome artístico, Val Moreira. Não Castelo Branco. Nunca mais. Seus clientes eram cooperativas locais, artesãos, pousadas na Serra Gaúcha. Trabalho que importava, que ajudava comunidades reais. Olha isso, ela mostrou a Theo uma proposta. Café em Gramado quer rebrand completo. Pagamento bom. Você vai aceitar? Vou. Mas significa semanas de trabalho intenso. Então trabalha daqui. Tem mesa, internet, café infinito. Ele sorriu. E companhia quando quiser, pausa. Durante sessão de terapia, na sexta semana, doutora Marina fez a pergunta. Valentina, o que você quer agora? Como assim? Não o que você deveria querer. Não o que sua família espera ou sociedade diz. O que você quer? Para sua vida, seu futuro. Valentina ficou quieta. Ninguém tinha perguntado isso em anos. Talvez nunca. Eu quero continuar trabalhando com design. Construir carreira de verdade nos meus termos. Começou devagar. Quero manter contato com minha família. Reconstruir essas pontes. E pessoalmente, quero... Ela hesitou. Quero um amor que não sufoca, que me deixa respirar, crescer, que me respeita como igual, não como posse. E você tem isso? Valentina pensou em Theo, em como ele pedia permissão, em como respeitava seus limites, em como apoiava sem controlar. Acho que sim. Então, por que ainda tem medo? As lágrimas vieram. Porque eu não confio no meu próprio julgamento. Eu achei que Ricardo era amor também no começo. Mas você era diferente então. Mais jovem, menos experiente. Doutora Marina era gentil, mas firme. E agora você tem ferramentas. Terapia, consciência, limites saudáveis. Você sabe reconhecer sinais de alerta. E se eu estiver errada de novo? E se você estiver certa? Theo também estava mudando. Com o incentivo de Valentina, ele reconectou com ex-colegas bombeiros. Primeira chamada foi difícil. Ele mal conseguiu falar. Mas eles receberam ele de volta com alegria, sem julgamento. A gente nunca te culpou, Theo. Carlos, antigo colega, disse por videochamada. Acidente aconteceu, estrutura falhou, não foi sua decisão que matou eles. Mas eu era comandante, e você tomou decisão com informações que tinha. Foi azar, tragédia. Carlos era firme. Para de se punir. Rafael não ia querer isso. A filha de Rafael, agora com 8 anos, mandou desenho. Bombeiros combatendo fogo. E no canto, escrito em letras tortas, Tio Theo, papai te amava. Theo chorou lendo aquilo. Valentina o segurou, deixando ele finalmente, se permitir lamentar sem culpa. Você não precisa se esconder mais, ela sussurrou. Você pagou penitência suficiente. Como você sabe? Porque eu também paguei. Por erros que não eram meus. Ela limpou as lágrimas dele. E a gente merece mais que isso. Merece viver de verdade. No final da 8ª semana, eles estavam na varanda.
Sol se pondo sobre os cânions, pintando o céu de laranja e rosa. Valentina, Theo começou. Sim? Fica. Eu estou ficando. Passo mais tempo aqui que no meu apartamento. Não. Fica de verdade. Ele se virou para ela. Não de visita, não às vezes. Constrói tua vida aqui, comigo, permanentemente. O coração dela acelerou. Theo, sem pressão. Se não estiver pronta, eu entendo. Mas eu queria que você soubesse. Ele pegou a mão dela. Que eu te quero aqui, sempre. Não porque preciso cuidar de você, mas porque você me faz querer viver de novo. Valentina sorriu, através das lágrimas. Eu já fiquei. O quê? Eu já estava ficando. Só estava esperando você me convidar apropriadamente. Theo riu. Som genuíno, leve. Então é um sim? É um sim. Naquela noite, eles fizeram amor diferente. Não apenas desejo, não apenas cura, mas compromisso, escolha consciente, futuro sendo construído. Depois, deitados juntos, Valentina traçou as cicatrizes no peito dele. A gente é um par, não é? 2 sobreviventes. Não, Theo corrigiu. 2 sobreviventes que escolheram viver, não só sobreviver. Eu gosto disso. Eu também. Valentina pegou o celular abrindo mensagem para Júlia. Decidi ficar na serra. De verdade. Com ele. Estou feliz, Ju. Pela primeira vez em anos estou realmente feliz. A resposta veio rápido. Então fica. E seja feliz. Você merece. Deus, como você merece. Theo estava na janela, olhando as estrelas. No que você está pensando? Valentina perguntou. Que há 5 anos eu vim para as montanhas para morrer devagar. Para me punir até não sentir mais nada. E agora? Agora eu quero viver. Realmente viver. Ele voltou para a cama deitando ao lado dela. E é tudo por sua causa. Não. Valentina tocou o rosto dele. É por nossa causa. A gente se salvou um ao outro. Acho que sim. Eles dormiram entrelaçados, janela aberta, ar frio da montanha enchendo o quarto. E pela primeira vez, ambos sonharam não com o passado, mas com o futuro. Um futuro que eles estavam construindo juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. Um futuro onde amor não prendia, libertava. 6 meses depois, a primavera chegou à Serra Gaúcha. Flores silvestres cobriam os campos ao redor da cabana. Amarelas, roxas, brancas, criando tapete vivo que ondulava com o vento. Valentina estava no escritório novo, adicionado à cabana durante o inverno. Pequeno, mas funcional. Janela enorme com vista para as montanhas, mesa de madeira que Theo tinha feito especialmente para ela. Ela finalizava logo para a cooperativa de artesãos de Cambará do Sul. 23 membros, incluindo Theo. Trabalho comunitário, significativo, que ajudava pessoas reais. Seu negócio freelance prosperava. Clientes de toda a Serra Gaúcha, alguns de Porto Alegre, até de Florianópolis. Liberdade criativa e financeira que nunca tinha experimentado. Ela era Val Moreira, designer gráfica, trabalhadora autônoma, mulher independente. Não mais Valentina Castelo Branco. Nunca mais. Café? Theo apareceu na porta, 2 canecas na mão. Sempre. Ela salvou o arquivo girando a cadeira. Ele estava com serragem no cabelo, sorriso tranquilo no rosto. Tinha passado a manhã na oficina, trabalhando em encomenda de mesa para restaurante em Gramado. O negócio dele também crescera. O website que Valentina criou trazia clientes de todo o estado. Móveis rústicos sob medida, cada peça única, assinada. Não era riqueza, era sustentabilidade, era satisfação, era vida construída nos próprios termos. A cabana estava diferente. Além do escritório, tinham expandido a sala, adicionado varanda coberta, reformado o quarto. Trabalho feito por ambos. Theo com as mãos, Valentina com design e planejamento. Casa deles. Não dele, não dela. Deles. Júlia liga daqui a pouco. Valentina tomou o café. Quer falar com você sobre encomenda para a pousada dos meus pais. Mais móveis? Camas, criados mudos, talvez mesa grande para café da manhã. Theo assobiou. Encomenda grande. Eles confiam em você e querem ajudar. Ela sorriu. Família faz isso. Família. Valentina falava com Júlia quase todo dia agora. Videochamadas, mensagens, visitas mensais.
Os pais vinham a cada 6 semanas trazendo comida, histórias, amor que Ricardo tinha cortado por anos. Ela até reconectara com amigas da faculdade. Algumas amizades estavam perdidas. Tempo demais tinha passado. Mas outras ressurgiram, frágeis mas reais. Como você está? Sempre perguntavam, preocupação genuína. Melhor, muito melhor. E era verdade. O divórcio finalizara no mês anterior. Doutora Letícia ligara com a notícia. Oficialmente dissolvido. Você é livre. Valentina não comemorou com champanhe ou festa. Apenas sentou na varanda deixando a palavra penetrar. Livre. Ricardo não contestara nada. Aceitara termos, assinara papéis, desaparecera. Ela soube por Júlia que ele casara novamente. Rápido, apenas 4 meses depois da separação. Valentina reconheceu o padrão. Homens como Ricardo não ficavam sozinhos. Precisavam de alguém para controlar. Silenciosamente, ela torcia para que a nova esposa escapasse mais rápido. Que reconhecesse sinais antes de perder anos. Terapia com doutora Marina continuava. Semanal agora, não mais 2 vezes por semana. Você cresceu tanto, a terapeuta dissera na última sessão. Lembra da primeira chamada? Você mal conseguia falar sem tremer. Lembro. E agora? Agora eu ainda tenho dias ruins, pesadelos ocasionais, momentos de pânico. Valentina era honesta. Mas também tenho dias bons, muitos deles, e sei que os dias ruins vão passar. Isso é cura real, não linha reta, mas progresso. Theo também mudara. Ele participara virtualmente de memorial no quartel, 5 anos após o incêndio. Falou sobre Rafael, sobre a equipe, sobre lição aprendida. Eles não morreriam querendo que eu me enterrasse vivo, disse, voz firme. Então eu escolho honrá-los vivendo completamente. A culpa não desaparecera. Provavelmente nunca desapareceria totalmente. Mas não era mais prisão. Era lembrança, motivação, razão para viver com propósito. Fim de tarde, eles sentaram na varanda reformada. Madeira nova, polida por Theo, almofadas costuradas por vizinha. Vista espetacular dos cânions, sol pintando céu de ouro e carmim. Valentina tinha cabelo mais longo agora, ruivo brilhante, solto e livre. Sem alisamentos forçados, sem esconder. Theo segurava a cerveja artesanal de Cambará do Sul. Ela, mate gelado. Algum arrependimento? Ele perguntou, olhando o horizonte. Valentina entrelaçou os dedos nos dele. De ter fugido? Nunca. Foi a primeira decisão completamente minha em anos. E de ter ficado? Também não. Essa foi a segunda melhor decisão. Theo sorriu virando para ela. E a primeira? Beijar você de volta naquela noite na cozinha, quando você perguntou se podia. Eles riram. Som leve, genuíno, sem peso. Ainda parece surreal às vezes, Valentina confessou. Que isso é real. Que eu estou aqui, feliz, construindo vida que eu escolhi. Não é surreal. É só diferente do que você conhecia. Theo beijou a mão dela. Você sempre mereceu isso. Só estava com pessoa errada. E agora estou com a certa? Espero que sim. Está. Ela era firme. Você me deixa respirar, me apoia sem sufocar. Me ama sem me prender. Esse é o único jeito de amar de verdade. O sol tocou a borda dos cânions, luz dourada inundando tudo. O que você acha que estaríamos fazendo se nunca tivéssemos nos encontrado? Valentina perguntou. Eu? Provavelmente ainda cortando lenha sozinho, carregando culpa até morrer. Theo pensou. E você? Talvez ainda em Porto Alegre, ou fugindo de novo, e de novo sem nunca parar de correr. Mas a gente se encontrou. A gente se encontrou. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E se salvou mutuamente. Eles não tinham todas as respostas. Valentina ainda fazia terapia. Ainda tinha dias onde pânico surgia do nada. Ainda verificava notícias sobre Ricardo compulsivamente às vezes. Theo ainda acordava ocasionalmente, sonhando com fogo e gritos. Ainda carregava cicatrizes, algumas visíveis, outras não. Mas eles tinham algo real. Parceria baseada em respeito. Amor que não exigia rendição de identidade. Intimidade construída em confiança, não controle. E pela primeira vez em suas vidas, ambos sentiam que estavam exatamente onde pertenciam. Sabe o que eu aprendi? Valentina disse, observando as primeiras estrelas aparecerem. O quê?
Que cura não é destino, é jornada. Ela virou para ele. E que amor verdadeiro não te salva. Você tem que se salvar sozinha. Então, para que serve amor verdadeiro? Para ser fundação segura enquanto você se reconstrói. Para segurar quando você tropeça. Para celebrar quando você se levanta. Ela sorriu. Você foi isso para mim. E você foi isso para mim. Theo a puxou mais perto. A gente se reconstruiu junto. Noite caiu completamente. Céu explodindo em estrelas. Dentro da cabana, luzes acenderam. Lar que construíram. Vida que escolheram. Futuro que estavam escrevendo dia após dia. Não era perfeito. Mas era deles. E isso era mais que suficiente. Valentina olhou para as montanhas que a tinham escondido, protegido, curado. Obrigada. Ela sussurrou para o vento. Por ter fugido, por ter encontrado, por ter ficado, por ter finalmente aprendido a se pertencer. Theo apertou sua mão e eles entraram juntos. Para casa, para a paz, para amor que libertava em vez de prender, para a vida que valia a pena viver. E você? O que achou da história de Valentina e Theo? Essa jornada de fuga, cura e reconstrução tocou seu coração? Deixe seu comentário abaixo contando o que você sentiu, qual momento mais te marcou, e se você conhece alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Sua opinião é muito importante para nós continuarmos trazendo histórias que emocionam, inspiram e mostram que nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Toda semana trazemos novas narrativas de superação, amor verdadeiro e a força incrível que existe dentro de cada um de nós. Nos vemos na próxima história!